Mateus, capítulo 24, é um texto que eu gosto de vir e volta estar lendo e estudando. Mateus, capítulo 24, é um texto em que Jesus Cristo chega para os seus discípulos, chega para os seus apóstolos, e para você e para mim, e fala daquilo que nós temos muita curiosidade. Quando será o fim e como será o fim de todas as coisas? Não sei quanto a você, eu tenho muita curiosidade. Nós já estudamos aqui o livro de Apocalipse, umas quartas-feiras. Já estudamos também aqui com o nosso PGM dos jovens, algumas coisas também relativas ao livro de Apocalipse. E esse texto, uma vez nós estudamos, já tem um tempo, com os nossos jovens. E eu gostaria de mais uma vez trazê-lo para que com a igreja a gente possa estudar algo interessante sobre exatamente isso, o fim. Como será, quando será, né? O que nós podemos entender de tudo que está ao nosso redor. Até porque a Bíblia nos ensina, e você vai ver isso, que precisamos estar atento às coisas que estão ao nosso redor. Precisamos estar vigilantes, e você vai ver isso, para não ser pegos de surpresa, ok? Fala sobre o fim das coisas, o pessoal logo vem à mente a palavra Apocalipse, mas a nossa igreja, os irmãos já estudaram conosco, que Apocalipse não quer dizer destruição. Não sei se alguém aqui lembra o que significa Apocalipse, no grego. Revelação, trazer às claras aquilo que está oculto, isso quer dizer Apocalipse. Não quer dizer destruição, não, é trazer às claras aquilo que está oculto. E o que está aqui nesse momento sendo dito para João, e ele registrando no livro de Apocalipse, o que está Jesus Cristo mostrando? As coisas que hão de acontecer. Não é talvez acontecerá, não, vão acontecer, é uma coisa, é um fato concreto, isso vai acontecer. Quando será? Estão acontecendo. Quando terminará? A gente vai ver isso tudo. Então vamos estudar junto um pouquinho esse texto, Mateus capítulo 24 e outros textos, e você vai ver que realmente o fim está bem próximo, né? O fim está bem próximo. Então a gente precisa estar atento. Vamos ler então Mateus 24? Mateus 24, de 1 a 51, todo esse capítulo, diz o seguinte, acompanhe comigo. Me preste bastante atenção, porque Jesus Cristo vai dando dicas aqui maravilhosas para você entender quando será tudo, quando vai acontecer. Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular disseram, diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. Veja que esse negócio é antigo. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que os enviei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preocupados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você acompanhou o texto, né? Um texto bonito. Eu gosto desse texto. Nesse texto eu gosto muito porque ele mostra aqui exatamente o que estava por acontecer e está acontecendo também em nossos dias. Esse texto eu acho lindo porque quando eu leio eu vejo, opa, o meu céu, né, que Deus preparou está chegando. Daqui a pouco estaremos todos lá, não terá mais sofrimento para ninguém. Esse negócio de sofrer acabou. Esse negócio de dificuldades acabaram. A saúde, perfeita. Né? Não teremos mais que ficar preocupados com exames, cirurgias. Acabou esse negócio. Né, irmão Ribabá? O negócio vai ser ótimo. Não vai ter mais esse negócio de fazer cirurgia. Né? Não tem esse negócio de a gente ficar preocupado que tem que ir no médico fazer consulta. Acabou esse negócio. Amanhã não tem aquele negócio de ter que trabalhar para ter dinheiro, para pagar as contas, porque, afinal de contas, a luz vence, a água vence, né? A comida tem que comprar. Acabou esse negócio. Agora é trabalho celestial. Olha que coisa maravilhosa. Deus sustentando a todos. E acabou do sofrimento, pranto, choro, né? Acabou tudo. A coisa vai ser um paraíso perfeito. E eu trouxe para os nossos jovens, há um tempo atrás, esse texto, e nós pensamos aqui algumas coisas interessantes que, como eu falei, quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é que
a vinda do Senhor nosso Deus será tão rápida que você não vai nem perceber que chegou a hora. Chegou. Você viu isso no texto. Será como o ladrão, como um relâmpago que sai do Oriente, né? E percebe, você fica aí olhando os relâmpagos. Ontem teve relâmpago, acho que foi ontem que teve relâmpago, né? Em vários lugares. E quando você vê, aconteceu. É rápido. Então imagine esse dia rápido, em quando você menos esperar, chegou, acabou. Até que enfim, demorou. Né? Vamos para o céu. Né? Vai ser um dia maravilhoso. Então, mas ninguém sabe quando vai ser. A Bíblia, e inclusive o texto, você leu comigo no versículo 36, Jesus Cristo disse, quanto dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai, Deus. Ele é o único que sabe quando isso vai acontecer. E então Jesus Cristo disse, vocês devem ficar preparados, vocês devem estar atentos. Atentos ao quê? Nesse texto, aos sinais, isso mesmo, muito bem, aos sinais. Quais sinais? Aqui eu tenho 4 tipos de sinais importantes que você precisa ter em mente sempre. Nunca esqueçam desses sinais. Vejam os primeiros sinais que Jesus Cristo coloca aqui. O primeiro sinal está na esfera do evangelismo. Jesus Cristo disse, você acompanha comigo no versículo 14, que este evangelho, que evangelho? Evangelho do reino, a mensagem salvadora, será pregada aonde? Em todo o mundo. Universo, não, porque não precisa lá fora, não tem pessoas lá fora, né? Mas aqui, em todo o mundo, em todo o mundo. Eu entendi o que o irmão quis dizer. Eu só não pude deixar de aproveitar o momento. Todo o mundo. Todo mundo. E como nós temos hoje facilidade para entrar em todo mundo com o evangelho? Você conhece aquele negocinho chamado WhatsApp? Você conhece aquele negocinho chamado Instagram? Você conhece? Facebook? Hoje não tanto muito usado, né? Mas você percebe que através de certos mecanismos que nós temos hoje, o acesso à palavra de Deus em todo o mundo é fácil. Mesmo os países que são chamados de cortinas de ferro, né? Que o evangelho é proibido, as pessoas têm acesso. Elas podem e conseguem ter acesso. Tem as suas dificuldades, tem as suas perseguições, sim, mas elas também têm o acesso. Se elas conseguem driblar toda a questão política, né, lá da repressão, mas elas conseguem. É fácil hoje. Então, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E se você fizer um mapa, e eu aqui tiro a questão batista da história e foco na questão religiosa como um todo, o evangelho ele tem sido pregado por outras igrejas, como os presbiterianos, como os assembleianos, tem sido anunciado com as suas diferenças lógicas, teológicas, mas em todo o mundo. Jesus Cristo tem sido anunciado. Tem sido anunciado. Ok? Muito bem. Então, o primeiro aspecto no campo evangelístico. O evangelho está chegando a todos os cantos deste planeta da Terra que nós vivemos. Segundo aspecto, dica dada por Jesus Cristo, está também no aspecto, veja, religioso. Primeiro evangelístico. Também religioso. Acompanhem comigo nos versículos 4, 11, 22 e 23. Veja, devagar. Versículo 4, Jesus diz, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Ou seja, vão vir pessoas em nome de Jesus Cristo, dizendo-se o Cristo, enviado de Cristo, e vão ter a função de enganar a muitos. Certa vez eu estava escutando uma mensagem de um pastor, e eu não vou entrar no mérito aqui da questão dele ser ou não ser, porque eu não posso julgar e eu não conheço o coração de ninguém, não vou julgar, mas a mensagem dele eu posso julgar e você também pode julgar. Ele começou uma mensagem maravilhosa, eu estava escutando, aquele negócio estava top, como o pessoal fala, né?
ótima. Mas no final da mensagem, ele fez uma guinada na mensagem que introduziu uma heresia que eu fiquei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que palavra é essa? Aonde está isso na Bíblia? Ele caminhou dentro da Bíblia até certo ponto e em um determinado momento ele saiu, introduzindo uma heresia. Eu percebi. Por que eu percebi? Porque eu sou bom nisso aí? Ah, porque eu sou pastor? Não, porque eu estava o quê? Atento, com cuidado. Certa vez também, num outro momento, numa outra igreja, né, em que eu fui pregar, inclusive, chegou no final da mensagem, devolvi a palavra ao pastor, agradeci o momento, e aí o pastor pega o texto que eu li, nas suas considerações finais, e introduz uma palavra que não existe. Eu falei, gente, de onde ele tirou essa palavra? Será que na versão da Bíblia dele tem? Eu não sei disso aí. Aí abri a Bíblia no grego, né? Porque eu tenho a Bíblia em grego, e fui pesquisar lá e não existe aquela palavra. Eu falei, gente, o que ele fez? Introduziu uma heresia. Mas por que eu percebi isso? Porque eu tive o cuidado e vigilante, observei para não cair no engano. Você tem isso. Você tem a Bíblia. Você pode conferir. E Jesus Cristo diz para você, cuidado, que ninguém os engane, porque estes virão e enganarão a muitos. Versículo 11, continua dizendo Jesus Cristo, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, não são poucos, numerosos. Versículo 22, 23 e 24, se então alguém lhe disser, vejam, está aqui o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes, preste atenção nessa palavra, grandes sinais e maravilhas. Eles vão fazer coisas realmente maravilhosas. Grandes sinais. Não vou entrar aqui no quais são os sinais, mas você deve ter visto pessoas realizando grandes sinais, em que você vai ser realmente um homem ou uma mulher inspirada por Deus. Mas diz Jesus Cristo que estes virão são falsos cristos. E aí, só um detalhe, daqui a pouco eu vou voltar mais a esse detalhe, diz Jesus Cristo que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, os eleitos. Pergunto eu, e daqui a pouco eu vou comentar mais, você é um eleito de Deus? Coloque isso na cabeça. Então, no aspecto profético, no aspecto evangelístico, nós vemos que o evangelho está sendo pregado. No aspecto religioso, nós vemos que realmente tem acontecido muito isso. Também temos no aspecto político. Olha que coisa interessante, Jesus Cristo diz lá no versículo 6 desse texto. Muitos, vocês vão ver, vocês ouvirão falar de muitas guerras. Vocês ouvirão falar de grandes rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7. O que diz o versículo 7? Nação e haverá fomes, terremotos em vários. Quando você lê esse versículo, parece que é o dia de hoje, né? Nação contra nação, reino contra reino, fome, uma porção de canto neste mundo, terremotos em vários lugares. Parece que foi hoje, né? Parece que foi hoje. Quantas guerras? E veja bem, não é lá fora só não. Aqui dentro também. Nós vivemos um ambiente de guerra. Vocês viram o que aconteceu essa semana. E isso porque foi feito um grande alarde em cima disso. Mas e quanto aqueles que você não sabe e acontece por aí nas esquinas? Que a imprensa não vai em cima e nem mostra. A gente não sabe, porque você não viu, nem eu vi, mas que isso tem acontecido, é fato e temos visto.
em muitos lugares. Então você vai ver que no aspecto político a coisa está desandando cada dia mais, a coisa está realmente caindo, guerras e mais guerras para tudo quanto é lado. E você vai ver um detalhe interessante daqui a pouquinho sobre guerras, que eu trouxe, que Jesus Cristo fala através de Paulo, inclusive. Então nós vemos evangelístico, Jesus Cristo abordou. Na questão religiosa, Jesus Cristo abordou. No campo político, Jesus Cristo abordou. E também no campo social. Dá uma olhadinha comigo aqui no texto, no versículo de número 9 e 10. Olha só o que Jesus Cristo disse. Então eles os entregarão para serem o quê? Perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso não só acontece lá no mundo, mas para nosso espanto e tristeza, dentro de muitas igrejas, que não deveria acontecer. Porque a título de primeiro momento, todos aqui são, ou se dizem ser, filhos de Deus, logo, portanto, irmãos. Mas, infelizmente, nós temos visto, dentro até de igrejas, pessoas odiando outras, pessoas perseguindo outras, pessoas descriminalizadas por causa de outros desejos e coisa e tal. Isso aí não devia acontecer, mas infelizmente acontece, está acontecendo e está aumentando esse negócio por aí. Então vamos lá de novo, evangelístico, religioso, político, social. 4 campos que você percebeu comigo que Jesus Cristo disse que ia acontecer, está acontecendo, mas ele vai mais longe ainda. Jesus Cristo, ele não fica no meio do caminho. Ele dá mais algumas questões aqui que você precisa pensar comigo. É o cumprimento das profecias. Isso não foi só dito nos dias de Cristo, pelo próprio Cristo, mas também foi dito lá no passado. E aí você vai ver uma coisa interessante. Acompanhem comigo Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Mas para melhorar esse texto, a irmã Thalita, por favor, vá também ao 25. Vamos do 25. Acompanhe comigo 25, 26 e 27. Olha como é que você vai entender. Olha o que Daniel está dizendo. Preste bastante atenção. Diz ele, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha. Aí Daniel está falando da libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico, retornando a Jerusalém, reconstruindo o templo e a cidade. Ele está dizendo assim, quando isso acontecer, até que o ungido, o líder, venha, quem ele está se referindo é Jesus Cristo, diz ele, haverá 7 semanas, ou seja, um tempo, e 62 semanas, outro tempo. Isso aqui eu não quero discutir tempo. Não vou aqui pegar e discutir, fazer continhas, como muitos tentaram e se deram, foi mal. Não é por aí, não. Isso é fácil. O povo de Israel voltou para a nação, para suas terras, Jerusalém, construir o templo, até que o ungido nasceu, Jesus Cristo. Ela será reconstruída, diz Daniel, com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque vieram outros impérios e tomaram novamente Jerusalém, capturaram Jerusalém. Depois, diz no versículo 26, das 62 semanas, o ungido será morto. Quem é que vai ser morto? Jesus. Jesus vai ser crucificado. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Está se referindo a quem? Jerusalém. Pelo povo do governante que virá. Quem virá? Roma. E Jerusalém foi destruída. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Então, veja, Jerusalém vai ser destruída. Isso aconteceu no Império Romano, Nero taca fogo em tudo.
né, na cidade, vê aquela monstruosidade toda acontecer, põe a culpa nos cristãos, nos judeus, há então uma perseguição, o templo totalmente destruído, e aí então há aquela dispensação, aquele montoeiro de judeu para tudo quanto é lado do mundo, até que no final da Segunda Guerra Mundial foi restaurada a nação de Israel, e aí, versículo 27, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Depois disso, será restabelecido, haverá um sacrilégio, um sacrifício, como diz o texto, uma oferta, e aí virá o fim. O versículo 27 falta pouco para acontecer, e você vai ver daqui a pouquinho por que ele está falando já do fim de todas as coisas. Presta atenção comigo e acompanhe. Então, há um fato predito, profetizado por Daniel, lá atrás, lá no fim. Para nos ajudar, capítulo 12 de Daniel, versículo 11, continua Daniel dizendo o seguinte: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu com Epifânio, quando ele entra no templo e sacrifica uma porca. Há um sacrilégio ali. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Aquele foi o momento. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando virem, agora presta atenção, esse texto é lindo, bacana. Quando virem, diz Lucas, Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Jerusalém foi cercada de exércitos em várias e várias ocasiões. Já citei aqui duas, né, grandes. Nabucodonosor, quando toma Jerusalém, né, destrói, eles voltam, reconstrói. Depois, Roma destrói Jerusalém, destrói o templo, vai embora todo mundo. Eles voltam. E agora, como é que está Jerusalém hoje? Até hoje está o quê? Rodeada de exércitos. Essa guerrinha que começou ontem não é nova, não. Você sabe disso. Você sabe disso. Não é nova. E não vai acabar. Vai continuar. Até que a devastação total e plena chegue. Tem que acontecer. E quando isso vai acontecer, repito, Jesus Cristo disse, ninguém sabe, não temos o dia, não temos a hora, mas tem mais dicas agora, dicas essa em que você vai, quando acontecer, o fim realmente chegou, que é a destruição total e universal. Quando vai acontecer isso? Vamos acompanhar o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 24 e 27. Porque antes dessa destruição total e universal, tem algumas coisas interessantes que você poderia pensar comigo e ficar atento. E depois de Marcos, vamos fechar com o texto de Paulo. Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve um detalhe interessante sobre essa tragédia universal que vai acontecer em toda a esfera, aí sim, né? Universal mesmo, no sentido até lá de fora. Diz então Marcos 13, 24 e 27. Mas naquele dia, após aquela destruição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. É rápido, é muito rápido. E Paulo, ele pega esse texto e aquilo que ele recebeu do Senhor e dá algumas
pontadas muito importantes, pinceladas, observação mais atenta aos ensinos de Cristo. E ele diz o seguinte lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 a 10. Acompanhem comigo. Isso é importante. E agora prestem mais atenção no que Paulo vai estar dizendo para você e para mim. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Não precisamos. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o... Você até agora entendeu isso. Virá como um ladrão, é de repente. É de um piscar de olhos. Quando disserem, aí é uma frase importante. Quando disserem paz e segurança, a destruição então virá. Essa frase é a frase, vamos dizer assim, chave. Porque quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Paulo está dizendo isso. Como as dores de parto à mulher grávida. Ele dá um exemplo interessante. As irmãs aí que já tiveram filhos, né? E as que um dia queirão ter, né? Filhos, né? É bom, né? Sabe o negócio é o seguinte. Quem já teve sabe. As dores de parto, elas vêm de repente. Se faz até um programa, né? As irmãs aí que já tiveram, né? Ó, vai nascer dia tal, os médicos dizem, vai ter neném que é meio preguiçoso e passa do dia tal e vai para o dia à frente, né? Resolve esperar um pouquinho. E tem nenéns que são um pouquinho mais agitados, apressados, né? Funciona também assim, né? Vai nascer no dia 10, o dia 1 já está querendo sair. E acabou, vai sair. E não corra para o médico para ver o que vai acontecer. Tem umas que nem conseguem chegar, porque é tão rápido. É no táxi mesmo, é na ambulância, ou até dentro de casa, ou no elevador. Coisa terrível, já vi. Quando isso vai acontecer? Ora, a gente até programa, as mulheres costumam programar, mas não funciona muito bem assim para todo mundo. É o que Paulo está dizendo, é como o parto das mulheres. De modo nenhum escaparão. De modo nenhum. O neném está lá dentro? Aquele neném vai sair. Não vai escapar. Não tem como fugir da realidade. Está lá dentro, vai sair. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Preste atenção nessa frase de Paulo. Vocês não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, somos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormidos, vivamos unidos nele. Então, Paulo diz o seguinte aqui para você e para mim. Você já sabe, vai acontecer. O dia, a hora, não sei. Posso até fazer uma conjectura. Está pertíssimo. Pode ser que seja ainda este ano. Pode ser que demore ainda mais, alguns anos. Pode ser até que eu vá e ele não volte ainda na minha existência aqui na Terra. Pode acontecer. É previsão, mas uma coisa é certa, vai acontecer. O negócio é o seguinte, dica de Paulo, o dia que disser a paz e segurança, virá repentina destruição. A Bíblia mostra isso. Então, esteja atento ao que acontece ao mundo. Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Veja o que os governos, as pessoas estão planejando. Fique atento, não durma, não vacile, porque isso vai acontecer. Aí eu fecho dizendo o seguinte: quem é você?
Lembra que eu falei lá no início? Lembra que eu disse lá no início que Jesus Cristo, ele diz, cuidado que ninguém os engane. Eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta, você lembra qual foi a pergunta? Ou já passou? Hã? Você é um escolhido? Um eleito de Deus? Isso mesmo. Só podia ser minha nora, né? Você é um escolhido? Ninguém os engane. Então, raciocine dentro da Bíblia, não no que eu estou falando, mas no que a Bíblia está dizendo. Primeira pergunta, para responder, você é um escolhido. Veja o versículo 5 desse texto. Vocês todos são filhos da luz. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica. Eu não posso dizer, e nem ele podia dizer, mas ele fala uma afirmativa. Vocês são filhos da luz, do dia. A pergunta que eu faço é, você pode se considerar filho de Deus? Realmente? Você é filho de Deus? Você que está conosco através da internet, participando desse momento, eu te pergunto, você é filho de Deus, filho da luz? O senhor só consegue responder isso para mim se você experimentou um novo nascimento. Mas a todos quanto receberam em seus corações, dizendo, vem morar em mim, a esses que receberam a Jesus Cristo desta forma, deu-lhes o poder de Jesus Cristo de serem feitos filhos de Deus. Não é você achar que é, não. É você ter entregue a sua vida a Deus. Paulo diz aqui, olha, vocês são filhos da luz, portanto, vocês não têm que ficar temerosos quanto a esse dia. Jesus Cristo, ele diz, vocês não têm que ficar apavorados. Não, esse dia vai chegar. Mas esse dia, como eu fiz lá na introdução, vai ser um dia maravilhoso para aqueles que são filhos de Deus. Vai ser um excelente dia. Como eu falei no início, acabou tudo, sofrimento, dor, tristeza, acabou. É céu agora. E só céu. E nunca mais acabar. Coisa maravilhosa. A pergunta é, você é inteligente, pode raciocinar. Ninguém vos engane. Você é filho de Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta, está no versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais. Tinham aqueles que estavam dormindo, achando que Cristo não voltaria. Você lembra que Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que infelizmente haveriam aqueles que diriam, ele tarda a voltar. Ele não vai voltar tão cedo. Vamos comer, beber, viver. Como foi no dia de Noé. As pessoas estavam vivendo a sua vidinha comum. Comiam, bebiam, dormiam, casavam, se davam em casamento, estavam levando o seu dia a dia. Né? Como nós hoje, levantamos de manhã, né? Fazemos nossa higiene, tomamos nosso café, depois vamos trabalhar, passar o dia na luta. E depois de noite, amém, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de trabalhar e conquistar o nosso bem naquele dia e vamos voltando para casa. E dormimos, descansamos e no outro dia a mesma coisa. A vidinha normal. Até que o dia aconteceu que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, veio o dilúvio. Veio o dilúvio. E aí, quantos se salvaram? Somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, quem mais? Ninguém. Por que não? Porque eles estavam considerando, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer nunca, nunca choveu neste mundo, que negócio é esse de inundação, que negócio desse barco maravilhoso, grande aí, podia ser uma boa hospedaria aí para o pessoal, né, que estão em viagem, né, quem sabe, alguma coisa do tipo, um castelo, coisa boba, fazer um barco sem sentido. Mas aí, quando de repente veio o dilúvio, estavam dormindo, estavam cochilando, estavam delirando nos seus sonhos. Estavam delirando nos seus sonhos. E aí Paulo diz, não durmam, estejam vigilantes, preste atenção. Você não pode bobear nisso, porque vai ser rápido. Porque naquele dia e hora que ninguém sabe, quando ele voltar, a porta do céu se fecha para aqueles que não quiseram entrar, assim como foi de Noé no dia dele, quando a arca foi fechada por Deus.
Você está descansado ou atento? Presta atenção. E a salvação não está nem na igreja, nem no pastor, nem na religiosidade, nem no governo, nem nas políticas, nem mesmo em você. A salvação só está em Jesus Cristo. Paulo diz assim no versículo 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se coloca em Jesus Cristo é um eleito de Deus. Aquele que se coloca em Jesus Cristo é um escolhido de Deus. Para quê? Para a vida eterna. E aí ele conclui. Então, se você é um eleito de Deus, se você é um escolhido de Deus, você se colocou nas mãos de Jesus Cristo, você pode ficar descansado. Por isso que ele diz no versículo 10, ele morreu por nós para que quer estejamos o quê? Quer estejamos acordados, quer dormindo, ele aqui já não está falando de dormindo como desatento no versículo anterior, ele está falando, você está vivendo a sua vida hoje aqui acordado, daqui a pouco você vai dormir, né? Você vai deitar, vai cochilar, quer esteja, porque a hora, o dia, ninguém sabe, vai ser um dia universal e alguns estarão trabalhando, outros estarão dormindo, outros estarão descansando, outros estarão fazendo suas atividades, seja lá onde for, nesse dia. Se você está em Cristo Jesus, quando Ele voltar, viveremos eternamente unidos com Ele. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Certa vez eu fui fazer uma cirurgia, né, de vesícula e nessas horas eu até brinco. Brinco mesmo, falo mesmo. Cheguei lá e eu concluo dizendo com esse meu exemplo. Cheguei lá no dia para fazer a cirurgia. Entramos, eu e mais 3 pessoas, né, num dia, agora não me lembro qual, e nos preparamos para a cirurgia, porque logo no dia seguinte, pela manhã, a cirurgia iniciaria. Um dos 4 seria o primeiro, né, e assim sucessivamente. Muito bem, cheguei, me preparei, vesti aquela roupinha e deitei. Daqui a pouco veio a enfermeira. Deixa eu medir a sua pressão, verificar. Mediu a pressão. Sua pressão está baixa. Você não está ansioso, não? Eu falei assim, por que eu teria que estar? Eu estou com sono e quero dormir, você está me atrapalhando. Ela riu. É porque os outros estão tudo ali com a pressão altíssima. Eu falei assim, problema deles. Eu quero dormir. Por que eu estava assim? Porque se eu morresse no dia seguinte, na mesa de cirurgia, eu ia para onde? E eu ia ficar preocupado com isso? Eu não. Dia seguinte, levantamos, né? A enfermeira fez aquele coisa maravilhoso, quem já é internado sabe como é que é, né? Você está dormindo bem sossegado, de repente aquela luz na tua cara, né? Veio medir a pressão de novo. A sua pressão está ótima. Eu falei assim, você me acordou aqui, eu estava dormindo. Então o senhor será o primeiro. Eu falei assim, amém, vamos embora. Já demorando muito, né? Mas por que eu estava assim? Sou bom nesse negócio? Não sou bom nesse negócio. Não é que eu sou especial, não. É porque quer eu estivesse dormindo, quer eu esteja dormindo, eu serei levado, quando isso acontecer, para o melhor lugar que tem feito Deus para mim. Acabou. Mas porque eu sou bom, repito, não. Porque eu fui atento, vigilante, observando os fatos, observando as coisas e fechei a seguinte conclusão, eu preciso ser filho de Deus. Eu preciso. Entreguei minha vida a Deus. Eu tenho que ser atento, não deixando que as pessoas me enganem e me conduzam para lugares distantes de Deus. Preciso ficar vigilante. E quando Deus voltar, para onde eu vou? Para a eternidade. Não pelos meus méritos, pela minha capacidade, mas porque Ele me amou. Como diz o texto de Paulo, Ele deu salvação por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você, repito, é um eleito de Deus. Se você é um eleito de Deus, glória a Deus por isso. Porque você já entregou sua vida a Deus. Mas se você não tem convicção, certeza de que você é filho de Deus, e não é criatura, tá? Tem gente que confunde esse negócio. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus.
Se você é um filho de Deus, amém por isso. Mas se você não tem certeza disso, cuidado. Esteja atento, porque isso vai acontecer, queira você queira ou não. Aceite ou não, isso vai acontecer. E quando acontecer, quem não estiver preparado vai morrer. Não sou eu que quero. Nem Deus quer isso. Mas Ele está avisando para você. E você pode morar com Deus. Vamos cantar de novo aquela música Morar aqui? Né? Pode morar aqui. Né? Você vai morar com Deus. Você pode, né? E vai morar se é filho de Deus. Convide Deus para estar na sua vida. Abra a porta do seu coração. Porque se você abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo, Ele morar na sua vida, você com Ele morará na eternidade para todo o sempre. Amém.